Eu lembro quando eu ia a primeira vez na igreja, eu já falei aqui que eu não gostava de crente. Eu ainda não gosto tanto assim de crente, viu? Tem uns crentes xarope. Mas primeira vez que eu ia na igreja, as pessoas iam orar comigo, eu fazia assim, ó: quero ver me derrubar agora. E vinha aquela unção e eu já rapidinho colocava o pé para trás. Achava que era algum feitiço. A glória de Deus vem ao ponto de nós não conseguirmos ficar de pé. E é isso que nós temos que buscar em Deus, uma glória poderosa na nossa vida. Amém? Nós precisamos, irmãos, deixar o sobrenatural de Deus agir no nosso meio. Às vezes nós naturalizamos muitas coisas que na verdade deveriam ser espiritualizadas e não naturalizadas. Nós podemos ser boas pessoas, nós podemos ter caráter, mas a unção de Deus, a glória de Deus aperfeiçoa o crente. Amém? Então nós temos que deixar fluir essa glória, esse poder de Deus. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 17. Versículo 5, vamos colocar de pé. Perdão, versículo 8. 1 Reis 17, 8. Amém? Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma viúva que te dê comida. Então se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Versículo 13. Então Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazemo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Deus, nós te damos graças nessa noite. Graças te damos, Senhor, pela sua misericórdia. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus bom para nós. Tem derramado glória, unção nas nossas vidas. Ah, Deus, como é bom poder sentir a unção, Senhor, entrando no nosso ser. Mas nós pedimos que essa unção permaneça em nós nessa noite, e que a palavra venha respaldar, Senhor, as nossas vidas. Em nome de Jesus, traga uma revelação poderosa. Traga uma revelação do alto, do céu, Senhor, do teu trono, para esta igreja, para este povo, Senhor, que aqui está sedento por tua palavra. Em nome de Jesus. Querido, eu gostaria que você estendesse a sua mão aqui para mim e me abençoasse nessa noite, para que eu fosse instrumento de Deus na tua vida. Amém? Declara uma palavra de Deus para mim. Declara uma bênção para mim, que eu seja usado nessa noite. Em nome de Jesus eu recebo essas palavras, recebo esta oração. Eu creio em nome de Jesus, eu tomo posse. Em nome de Jesus eu recebo. Amém e graças a Deus. Podemos assentar.
Eu estou meio fadigado. Alguns estudiosos da área da saúde dizem que cantar, tocar por meia hora é semelhante a uma pessoa fazer academia por 5 horas seguidas. Ainda mais pulando, dançando na presença do Senhor, né? Você imagina se eu não adorasse a Deus, o que eu não ia virar, né, irmãos? Queridos, o texto aqui é bastante conhecido dos amados irmãos. São aqueles textos que a Bíblia narra milagres. Nós podemos falar muitas coisas de Deus, mas uma das coisas que mais nos chama a atenção é que Deus, Ele é um Deus de milagres. Amém? Deus é um Deus que faz coisas sem circunstância prováveis. Deus é um Deus que opera independente de qualquer situação. Amém? Por isso essa palavra milagre tem essa conotação de fazer algo fora da realidade, daquilo que já existe. Amém? Não é aquela pessoa que tem 300 mil na conta e diz assim: Deus me fez um milagre, eu comprei uma casa. Não que toda honra e glória não seja dada a Deus, mas isso não é milagre. Milagre é aquilo que acontece quando não há nada previsto, quando não há possibilidades. Amém? E a Bíblia é cheia de milagres. Se você abrir Gênesis, vai ter milagre. Se você abrir até Apocalipse, vai ter milagre, porque Deus, Ele é um Deus de milagres. Amém? Eu gostaria que você dissesse isso nessa noite para a pessoa que está do teu lado: Deus é Deus de milagres. Amém? Diga para outra, diga para umas 3 aí, diga: Deus é Deus de milagres. Melhor essa frase, diga assim para ele: Deus ainda é Deus de milagres. Fale para mais 2, 3 pessoas: Deus ainda é Deus de milagres. Amém. Tem uns irmãos que são tímidos, nessa hora eles se concentram. Se ninguém falou para você, eu falo: Deus é Deus de milagres. Amém? Querido, aqui a palavra de Deus vai falar sobre Elias, o tesbita, um homem que era de uma cidade montanhosa, de uma vila. Tisbe é uma cidade pequena, e a Bíblia não fala muito sobre ele, só quando ele aparece para fazer juízo, operar juízo de Deus na vida do rei Acabe. Até então a Bíblia não fala, só diz que ele é de Tisbe. E Elias foi um homem que viveu segundo a palavra que proferiu. Isso nós como filhos de Deus, nós precisamos entender que eu vivo sobre os decretos que saem da minha boca. Amém? Eu vivo sobre os decretos que eu profiro, aqueles decretos que saem da minha boca. Provérbios 18, ou Provérbios 21, 18 ou 18, 21, está na Bíblia. Diz que a coisa boa e a coisa ruim está na boca, a bênção, a maldição, a morte e a vida está no poder da tua língua. Se você bem utilizar, comerá do seu fruto. Amém? Gostaria que você repetisse comigo: a minha vida é regida pelos decretos que saem da minha boca. Por isso que Jesus, ele falou tantas vezes que não era o problema aquilo que entra, e sim aquilo que sai. Porque existem 3 coisas que não voltam atrás: uma flecha que é lançada, uma oportunidade que é perdida, e uma palavra que é lançada. A flecha, o arqueiro, quando ele solta a flecha, não tem como dizer: desculpa, eu não queria, para um pouco. Não, ela já foi. A oportunidade é como um cavalo selado, ela não fica repetindo, ela passa uma vez. Se você pegar a oportunidade, você monta e anda, senão ela vai embora. E a palavra que você lança, ela de maneira nenhuma ela vai voltar vazia, sempre vai ter uma consequência. Amém? Elias é um desses homens como nós, que viveu sobre um decreto que ele mesmo proferiu. Elias, desafiando o Deus Baal, ou aqueles que adoravam a Baal, ele diz: olha, não vai chover até que eu mande. Por que a chuva era tão importante? Porque Baal era considerado o Deus da fertilidade. E a gente sabe que para que uma planta produza, é preciso chuva. Nada produz sem chuva.
Eu conheço histórias de pessoas que perderam terras porque não choveu no momento previsto. Pessoas que semearam e não veio chuva e a semente se perdeu. Então a chuva é muito importante. Sem a chuva não há colheita. Amém? E quando Elias diz, não vai chover, ele diz assim, se Baal é o Deus da fertilidade, mesmo sem chuva ele pode fazer a produção crescer. Mas a gente sabe que esse Baal não era um Deus, e sim um espírito maligno, um demônio, uma entidade que estava ali para roubar a adoração a Deus, tentando, melhor dizendo, roubar a adoração a Deus. E com certeza os profetas de Baal sabiam disso e entenderam que não ia ter fertilidade, porque não haveria chuva. Amém? Tira um pouco do grave, que aí para esse barulho. Então, irmãos, nós precisamos entender que Elias desafiou Baal com uma palavra, mas quando ele lança a palavra, eles também estão sujeitos a essa palavra. E de repente Deus esconde ele no ribeiro de Querite, mas como não havia chuva sobre a terra, o ribeiro seca. E Deus então chama ele e diz assim, olha, eu vou te levar para um lugar, e lá neste lugar eu ordenei uma viúva que te sustente. E esse lugar era Sarepta. E Elias então vai a Sarepta, e na entrada da cidade ele já encontra com essa viúva. Eu sempre gosto de frisar isso daqui. Viúva nesse período não era o sinônimo de viúva que nós temos hoje. Hoje geralmente as viúvas estão bem. Na maioria das vezes o falecido deixou uma pensão, deixou uma propriedade, um bem, e elas ficam bem. Mas nessa época a viúva não tinha direito nenhum. Quando morria o marido, morria junto com ele as suas propriedades, ou ficava à disposição do irmão. Mas a dívida, engraçado, que a dívida não morria junto com ele. Hoje, inclusive, a dívida morre com o defunto, né? Só se os dois assinaram junto, viu? Não adianta matar o marido, não. Vai ter que pagar a dívida. Então, irmãos, essa viúva provavelmente tinha alguma coisa, mas as dívidas que o marido deixou fez com que ela perdesse tudo. As viúvas eram sinônimo de pobreza, de pessoas que passavam muita dificuldade. Geralmente as viúvas ficavam, como ficavam os leprosos, em volta das cidades, aonde as pessoas esmolavam, né? Aonde as pessoas ficavam pedindo, e elas ficavam junto ali. O direito para a viúva nessa época era muito difícil, era algo que não tinha acesso. Então essa viúva estava na beira da cidade pegando lenha. E quando Elias chega beirando a cidade, ele diz, senhora, por favor, a senhora pode arrumar uma vasilha de água para mim? E ela vai pegar água. E quando ela está indo para pegar água, ele diz, espera um pouco, traga água, mas traz também um pouquinho de pão. Pega um punhado de pão na tua mão e traz para mim. Ela para. A água era algo que estava para todo mundo ali, é de graça, mas o pão precisava fazer, requeria farinha, azeite. E ela para no meio do caminho e diz, olha, Senhor, eu, tão certo como vive o Senhor, que eu não tenho, o pouco de farinha que eu tenho, o pouco de azeite que tenho, eu estou pegando esses cavacos, eu estou pegando esses gravetos, essa lenha aqui para fazer um pão para mim, para o meu filho, um bolo para mim, para o meu filho, e nós vamos comer e vamos morrer. Ele diz assim, olha, esse Senhor que você disse que eu creio, é o Deus que opera milagres. Faça primeiro um pão para mim pequeno, um bolo pequeno, e depois você faz um para você com o resto. E o Senhor não fará você padecer, não faltará farinha na botija, aliás, não faltará farinha na vasilha, e nem faltará azeite na botija. Amém? Até que volte a chover. E adivinha o que aconteceu? Ela fez o bolo aqui não é esse bolo nosso, é como um pão. Fez o bolo para o profeta e fez para ela. E a farinha não acabou, e o azeite também não. E ela continuou fazendo, e a Bíblia diz que eles comeram muitos dias. Amém? Eu me preocupo muito, irmãos, quando eu falo sobre milagre, porque a gente está envolvido com tantas coisas. Eu tenho falado que há no meio da igreja um espírito de distração. Eu não estou falando de espírito maligno, estou falando de
algo que está permeando a igreja, que tem tirado a atenção da igreja. Eu tenho visto muitos crentes não falando mais sobre milagres, deixando de lado o milagre e agindo de forma muito prática. É um problema muito grande, irmãos, porque Deus, Ele é Deus de milagres, e nós precisamos falar sobre milagre, nós precisamos crer em milagre. A igreja, no seu início, quando nasceu a igreja vivia totalmente dependente de milagre. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver como a igreja dependia de milagre. Amém? E nós, irmãos, precisamos voltar a crer em milagres. Como eu disse, a gente para de falar, e quando a gente para de falar, a gente para de acreditar. E quando a gente para de acreditar, a gente para de querer receber. Mas eu gostaria que nesta noite, o Espírito Santo de Deus trazesse a certeza no teu coração, que Deus, Ele continua sendo um Deus de milagres. Amém? Diga mais uma vez isso para alguém que está perto de você, com o teu coração aberto. Diga para ele: Deus ainda é Deus de milagres. Eu poderia aqui citar listas de milagres que Deus fez na minha vida, mas eu não quero ficar falando de mim, eu quero falar da palavra. Eu tenho certeza que você também. Deixa eu perguntar, tem alguém que tem milagre aqui? Já recebeu pelo menos um? Alguém recebeu um milagre esse ano já? Aí ó, Deus continua fazendo milagres. Amém? Essa mulher, irmãos, ela viu o milagre de Deus acontecendo. Ela viu. Mas quando a gente fala de milagre, a gente tem que tocar num assunto chato, que é fé. A Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós queremos ver milagres nesses dias, se nós queremos ver coisas sobrenaturais, nós precisamos ter fé. Amém? Nós precisamos ter fé. Diga assim: eu preciso ter fé. Eu falei esses dias atrás que a igreja romana, ela pregou muito sobre uma fé mística, algo que permeia, algo oculto, parece que é algo intocável aos homens. Quando fala de fé, principalmente na Idade Média, você vai ver que é algo que os homens naturais não tocavam. A fé era apenas para o clero, a elite do clero, não era para todos. E eu vejo, irmãos, que é uma estratégia de Satanás para fazer o povo desacreditar no milagre. A fé, ela não é algo místico, ela é algo acessível, ela é algo real. E gostaria que você entendesse isso nessa noite. A fé é algo real, é algo que está ao nosso alcance. Porque quando a gente fala sobre fé, irmãos, a gente logo, quando falamos a palavra fé, jogamos para o infinito, jogamos para algo distante. Mas se fosse algo tão difícil de nós termos, Deus não diria que sem fé é impossível agradar a Ele. Deus, Ele não faz nada que seja difícil para o homem alcançar. É fácil ter fé. Se eu quero milagres na minha vida, se eu quero ver o sobrenatural na minha vida, eu preciso ter fé. E a gente sabe que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Muitas pessoas poderiam estar aqui nessa noite, mas estão deixando a igreja para assistir um ex-gordinho falar bobagem. Estão para assistir coisas que não traz proveito nenhum. E aí na hora da dificuldade, irmãos, querem fé. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Deus. Amém? Diga para a pessoa do outro lado: se você quer fé, você precisa ouvir a pregação da palavra. Amém? Essa mulher, querido, ela já não tinha mais esperança. Quando ela encontra com o profeta, ela já logo diz: olha, nós vamos comer isso aqui que tem, vamos morrer. A morte para ela já tinha sido algo natural. Ninguém pensa na morte como algo lógico. A morte para nós, que amamos a vida, glória a Deus, é algo distante. Nós pensamos em muitas outras coisas antes da morte. Para essa mulher ter dito isso ao profeta, e ela identifica ele como profeta, é porque ela já pensou em inúmeras possibilidades.
Ai, quem sabe se eu pedir ajuda para fulano, quem sabe se eu pedir ajuda para ciclano, quem sabe um parente próximo, quem sabe o rei, quem sabe o governador, quem sabe aquele amigo rico. Ela já pensou em todas as possibilidades. Quando ela vai apanhar um graveto, quando ela vai apanhar lenha, ela já tem certeza: eu vou comer e vou morrer, eu e meu filho, nós não temos mais nada, e isso é a última coisa que nos resta. Elias, ele vai colocar no coração dessa mulher fé, porque a fé, ela traz esperança. Amém? Diga assim comigo: a fé traz esperança. Eu disse que os crentes têm deixado de crer em milagre. Se tem deixado de crer em milagre, é porque a fé está embaixo. As pessoas têm perdido a fé, porque, irmãos, tem naturalizado tudo. As pessoas têm um marido alcoólatra e simplesmente deixam de acreditar que esse marido pode ser transformado. A pessoa tem um filho desviado e simplesmente deixa de acreditar que o filho pode converter, pode voltar para o Senhor. A pessoa deixa de acreditar que o casamento pode ser restaurado. As pessoas estão deixando de acreditar que o mundo pode ser transformado, que as cidades podem ser transformadas, que a minha família pode ser ganha para Jesus. As pessoas têm deixado de acreditar. E isso é um perigo, irmãos, porque isso revela a ausência de fé. Porque quando não há fé, a gente desiste das coisas. Mas a fé, ela traz certeza daquilo que nós esperamos. A fé traz convicção de fatos que nós não vemos. Essa é a fé. É algo que não está, irmãos, ao alcance do ímpio, mas está ao alcance dos filhos de Deus. O Senhor deposita sobre nós fé. Amém? Essa, irmãos, é a diferença daqueles que buscam, daqueles que não buscam. É a fé. Jesus disse: olha, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu deixei aqui uma vez na igreja, nós estávamos lá no outro prédio ainda, muitos anos, uma vasilha com grãos de mostarda. O grão de mostarda é o menor grão, não é semente. Jesus não falou a semente da mostarda, é o grão, é o menor grão do mundo. Não há um grão menor do que o da mostarda, é muito pequeno. Jesus disse assim: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a esse monte: sai daqui e precipita-te no mar. Não é algo impossível, amém? Mas é algo necessário. Irmãos, dias difíceis estão por vir. Gostaria que você desse essa notícia para a pessoa que está próxima de você. Diz assim para ele: olha, bate no ombro dele e diz assim: dias difíceis estão por vir, mas para aqueles que têm fé, os dias difíceis não chegam. Amém? Essa é a diferença, irmãos. Deus tem clamado tem falado grandemente ao meu coração que esse ano é o ano dos filhos de Deus serem manifestados na terra. E nós precisamos, irmãos, entender que isso acontecerá por meio da fé. Nós não nos movemos como move o mundo. Nós não somos regidos pela lei da terra, somos regidos pela lei do céu. Amém? Nós não podemos andar como andam os ímpios. Nós somos pela fé. Amém? O meu justo andará por fé. O meu justo andará por fé. Amém? É pela fé que nós andamos. Algo sobrenatural, não é algo natural. A igreja, irmãos, eu disse isso aqui, eu não lembro quando. A igreja tem se intelectualizado, tem aprendido sobre tudo. E eu louvo a Deus por isso, porque durante muito tempo os crentes eram tidos como ignorantes, retrógrados, antiquados. Hoje a igreja está mudando a sua cara, mas é uma linha muito tênue, algo muito perigoso, porque rapidamente a gente começa a acreditar muito nas nossas ideias, na nossa intelectualidade, e deixamos de lado a fé, que é algo que ninguém explica. Pastor, fé é loucura. Jesus disse: a morte na cruz é loucura para aqueles que não entendem. A fé é loucura. Olha o texto que nós estamos meditando. Você está lá, irmão, com um pouquinho de farinha,
um pouquinho de azeite, você vai fazer um pãozinho para você e para o seu filho, não vai ter mais nada. E chega um profeta, um pastor, e diz assim: olha, faz primeiro um para mim. Olha a matemática, não bate. Se eu tenho um pouquinho que vai comer eu e meu filho, eu ainda vou tirar para dar para o profeta. Mas a fé não tem lógica, amém? Então essa mulher, ela não tinha mais esperança. Mas a partir do momento que o profeta começa a falar com ela, a fé traz esperança no coração dessa mulher, amém? Glória a Deus. A fé tira todo pensamento de derrota do teu coração, da sua mente. Nós constantemente somos bombardeados por pensamentos de derrota. Pensamos em desistir. Quantos de nós não paramos pelo menos uma vez por mês e dizer: eu vou desistir de tudo, estou cansado? Eu estou falando dos mortais, viu? Estou falando para os mortais. Tem uns que são semideuses, não acontece isso com eles. Tem momentos, irmãos, que a gente olha: eu não vou desistir de tudo. A gente luta por alguma coisa, e a gente percebe que quanto mais a gente luta, mais distante fica a vitória. Essa mulher, ela dizia: eu vou morrer. Não era algo que ela estava pensando, é algo que ela já tinha decretado. A morte já está aí. Mas quando o profeta chega, o profeta representa Deus. Quando Deus entra na vida dessa mulher, ela se enche de fé, irmãos, e começa a mudar o seu pensamento. A fé, ela muda o seu pensamento, amém? Deus, Ele tem a capacidade de mudar o seu pensamento. A gente até tenta. Tem algo que é terrível, geralmente isso acomete pessoas que sofreram muita violência na infância, na juventude. É o desejo. Aqueles que não passaram por isso não vão entender o que eu vou dizer agora, mas aqueles que já passaram por isso vão entender. Há um desejo na pessoa que já passou por muita violência na infância e juventude, de passar de novo por aquilo, por aquela violência de novo. Não é algo que ela pensa no seu pensamento, mas é inconsciente, ela deseja viver aquilo de novo. Eu esqueci o nome que se dá para isso. É um distúrbio. A pessoa, e ela cria dentro da mente dela a mesma situação de violência. E aquilo vai se repetindo, vai girando em ciclos na vida dela. Eu gostaria de dizer para você, a fé, ela pode mudar esse pensamento. Ela pode mudar, ela muda a nossa visão de mundo. Ela muda. Irmãos, olha para a história. Olha para os cristãos que foram mortos pela fé. Olha para isso. Isso é algo sobrenatural. Eu queria fazer uma analogia aqui com um povo, aquele povo do Estado Islâmico. A pessoa fala: aqueles árabes. Não, nem todos são árabes. E nem todo árabe é do Estado Islâmico. Eu fico impressionado com a fé daquele povo. Credo, pastor, misericórdia, está amarrado 3 vezes, cruzinha. Não, irmãos, a pessoa, ela morre pela causa. Quando eu olho o Estado Islâmico, eu vejo assim que a igreja já foi aquilo uma vez. É claro que eles morrem por uma causa demoníaca, pervertida. Sim, é claro, mas o que eles acreditam, irmãos, isso é interessante nós olharmos será que eu tenho acreditado dessa forma? Era assim que cria a igreja, por isso ela vivia um milagre. Irmãos, a igreja, às vezes eu fico impressionado como que os cristãos deixaram o sobrenatural de lado. Olha que doido. Pedro estava preso. Quando ele sai da prisão por um milagre, ele chega na casa que estava a igreja reunida em oração. A empregada sai correndo
e diz: olha, o anjo de Pedro está na porta. Essa empregada era doida? Não, eles tinham contato com anjos frequentemente. Eu já ministrei um estudo aqui que os nossos anjos, cada um de nós temos anjos. Pastor, você vai falar de anjo da guarda? Vou. Cada um de nós temos anjos que guardam a nossa vida. E com base nesse texto, eu posso defender a ideia de que os anjos que guardam a nossa vida têm a nossa cara. O meu anjo é muito bonito, então. Pastor, se não é heresia? Não! A mulher olhou e disse: é o anjo de Pedro. Como que pode? Pedro estar na prisão, isso aqui só pode ser o anjo dele. Pastor, isso é doido demais. Pois é, irmãos, isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. A Bíblia diz que Eliseu pega o manto de Elias. Elias disse assim para ele: olha, você quer a porção dobrada? Se você quer a porção dobrada do meu espírito, você não pode perder quando for assunto ao céu. Vem carruagens de fogo, cavalos de fogo. Elias monta, vai embora e deixa cair o manto. Eliseu pega o manto e toca na água. A água se abre. Pastor, isso é historinha. Então, aí que está. Quando a gente acha que isso é historinha, é porque a gente não está tendo fé para acreditar. Nós precisamos voltar a ser a igreja do sobrenatural. Amém. Amém, queridos. Eu lembro que em vigílias eu ia. Isso não que isso deve impressionar, isso é algo natural. E as folhas das árvores ficavam como chamas de fogo. Alguém já teve essas experiências doidas aí? Se eu olhava para o chão assim, as folhas do chão eram fogo. Pastor, essa é visão, é a lua. Não, eu vi. Eu estou falando porque você pode acreditar em mim, porque eu sou a pessoa que mais duvida. Eu sou o Tomézão. Uma vez eu estava num congresso, o camarada era ex-ator da Globo, ele se converteu a Jesus, o Senhor já, peça no nome de Deus. E ele orou e disse assim: Deus tem derramado riquezas neste lugar. E para provar que Deus tem derramado riquezas, vocês receberão pó de ouro e pó de prata. Eu, na minha ignorância, eu sempre achei que quando parece pó de ouro é o suorzinho. Porque quando a gente fecha a mão, a gente abre. Eu estou falando que eu sou daqueles que duvidam. A gente soa e fala: tem pó de ouro. Eu falei: essa eu já conheço. Está todo mundo suado aqui. Vai abrir a mão, vai aparecer pó de ouro. Vai ficar brilhando por causa do suor da mão. E de repente eu estou andando assim, intercedendo. Eu vi uma menina. Ela parecia aquele homem de ferro. Homem de ferro não, aquele platinado. Eu olhei para ela sozinho, só eu tinha visto até então. Eu olhei para ela: você estava onde? Ela: eu estava aqui, tio. E eu cheguei no braço dela e fiz assim: o que você passou aqui? Ela disse: nada. Irmãos, ela estava cromada. Eu caí de joelho no chão e falei: Deus me perdoa que eu duvidei. Aqui todo mundo começou a chegar, olhar e perguntar: onde você estava? Você estava? Irmãos, eu vi isso com os meus olhos. Eu vi pessoas com problema de tireoide serem curadas na hora da oração e saírem arrastando a calça, segurando a calça. Eu vi uma senhora que, olhando para ela, ela pesava uns 100, 200 quilos. Ela foi embora metade daquilo que ela era, segurando aquela calça monstra assim, ela segurando, magra, indo embora. Você está doido para receber essa unção, né? Mas é porque ela tinha problema de saúde, não é por causa de boca não. Eu vi isso, irmãos. Eu não estou contando história para poder dormir. Eu vi. Isso é a fé que faz. É a fé. E nós vamos voltar a acreditar no milagre. Amém? Essa fé, irmãos, que nos dá esperança do milagre. Gostaria que o Espírito Santo, porque eu não posso te convencer, é o Espírito Santo que te convence. Que o Espírito Santo te convença que é possível o milagre.
Para aquela mulher, ela não acreditava mais que era possível, mas Deus acreditava. Mesmo que você desacredite, Deus continua acreditando. Amém? Diga para a pessoa, ministre na vida dela, diga assim para ela: quando você desacredita, Deus permanece acreditando. Amém? A fé, irmãos, para que haja milagre, ela precisa ser uma fé comprometida. Eu cantava um corinho que dizia assim: eu tenho fé em Jesus de Nazaré. A gente tem que ter fé em Deus, mas a nossa fé deve ser uma fé funcional. Eu preciso me comprometer com a minha fé. Todas as vezes que Deus quer fazer algo com você, Ele primeiro quer que você se comprometa. Eu disse uma vez, eu fico triste porque as pessoas não sacam a ideia. Eu coloquei uma vez, falei para uns pastores, aquilo que eu recebi, como Paulo dizia. Eu disse: olha, no omelete com bacon, a galinha, ela está envolvida. Por quê? Ela deu o ovo. Mas o porco, ele está comprometido. Tem o jeito de você pegar um bacon do porco e falar assim: ó, continua aí, só vou pegar um baconho. Para que haja bacon, o porco tem que acontecer o que com o porco? Tem que morrer. No omelete com bacon, o ovo está envolvido, mas o bacon está comprometido. Em Deus você precisa se comprometer. Não basta estar envolvido. No reino de Deus não basta envolver a sua fé, você precisa comprometer a sua fé. O profeta chega e diz assim: você vai fazer bolo? Vai, primeiro para mim. Isso é coisa do diabo. As pessoas querem, irmãos, comprometer a fé depois que Deus dá, mas isso não, Deus não vai dar. Você primeiro precisa comprometer a sua fé. Como que a sua fé será aprovada se você não comprometer ela? Faz primeiro um bolo pequeno para mim. Ela vai lá e faz. E olha o que ele diz, ele não diz assim: olha, faz os 2 bolos. Eu já vi gente falando isso, é uma baita uma besteira. Faz 2 bolos e dá um para mim e o outro fica para... Não, ele diz assim: faz um bolo pequeno, traz aqui fora, depois você faz para você e para o teu filho. Irmãos, eu fico imaginando ela: vou fazer um bolinho para o profeta, pegar a farinha, ela der certo, dosava a farinha. Aí eu vou pegar um azeitezinho. Aí ela olha a farinha e fala: meu Deus, isso aqui era para mim, agora não vai dar, porque desinteirou. E ela pega o bolo do profeta: aqui, profeta. Elias era daqueles cabras nojentos, certo? Ele falou: peraí, eu vou comer primeiro. E comendo pão e bebendo água. Aqueles pão lá dessa época só com água mesmo. Não tinha fermento nenhum, só farinha e azeite. E aí ele comeu o pão dele, ela voltou para lá e fez o dela. E quando ela começou, o milagre não aconteceu quando ela fez o dele. Tem muita gente esperando milagre para fazer as coisas de Deus, mas o milagre só acontece quando você faz primeiro de Deus. Pegou isso no teu espírito? Se Deus me abençoar, quantas pessoas já ouviram isso? Pastor, ora por mim aí, ó, porque olha, se Deus, olha, essa igreja que vai ter ar-condicionado para todo lado, pastor. Eu falo amém. Pastor, ó, se Deus abrir essa porta que eu estou, olha, ora, pastor, que eu vou pegar, olha, essa igreja aqui, o senhor não vai andar com esse carro mais não, o senhor vai andar de Hilux. Não, o milagre não é para você dar para Deus. Se você der para Deus o fruto do milagre, não há honra. Pegou de novo? Se você der fruto de milagre para Deus, não há honra. A honra dá quando você dá tudo que você tem. Amém? Ai, hoje eu estou cansado, não vou para a igreja. Não, você tem que vir na igreja no cansaço. Hoje está chovendo. Eu conheço gente que fala assim: se chover eu não vou para a igreja, se tiver com dor na perna eu não vou para a igreja, se meus parentes chegarem eu não vou para a igreja, e se eu tiver meio enjoado assim eu não vou para a igreja. Ué? Você não vai de jeito nenhum.
As pessoas chegam para mim, pastor, porque você não me conhece. Olha, pastor, a minha vida é cansativa. Eu queria tanto que as pessoas fossem pastor pelo menos uma vez na vida. Você não sabe o que é vida cansativa. Não, pastor, não pega numa enxada. Não, pede para Deus para deixar você ser pastor um dia. A sua motivação não deve ser aquilo que você tem, mas aquilo que você quer dar para Deus, oferecer para Deus. Amém? Deus tem me levado a falar sobre oferta esses dias, e eu luto para não falar, mas a palavra vem. Não queira dar uma oferta de milagre para Deus, dá aquilo que você tem na mão. Dá aquilo que você tem na mão. Se você quer ver porta aberta, se comprometa com Deus. Comprometa a sua fé com Deus. Comprometa. Eu sou prova viva, irmãos, de que propósito dá certo. Muitas coisas da minha vida, na igreja, na nossa igreja, muitas coisas aconteceram por propósito de fé. Propósito de fé. Nós compramos esse terreno aqui na fé, irmãos. Nós não tínhamos nem a entrada. Eu ia dar um borrachudão pro cara, ó, 3 mil reais de entrada, dar um cheque para ele, aquele cheque boi, sabe? O gente do banco pega e vai, Eu ia dar um cheque e falar, olha, ele ia atrás de mim, e nesse tempinho aí eu ia correr atrás, até o cheque voltar 2 vezes eu ia correr atrás. Mas quando a gente decidiu tomar um passo de fé, naquilo que a gente não tinha, Deus começou a abrir as portas, e tem aberto as portas até hoje. Faça votos com Deus. Você quer algo que o céu seja derramado sobre a tua vida? Faça propósitos com Deus. Amém? Diga para a pessoa que está do lado, a sua fé precisa ser comprometida. É muito fácil eu crer naquilo que não tem necessidade. É muito fácil. Mas nós precisamos crer, irmãos, naquilo que nós não temos nenhuma possibilidade. Ela fez primeiro um pão para o profeta. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não negocie em primeiro lugar. Não negocie a primícia. Não negocie a primazia de Deus. Amém? Primeiro é Deus. Primeiro é Deus. Amém? Glória a Deus. Diga de novo, a pessoa que está do lado, diga assim, a fé precisa ser comprometida. O mandamento de Deus, irmãos, ele é sempre seguido de promessa. Nunca é promessa para depois haver um mandamento. Deus diz assim, se ouvirdes a minha voz, se hoje atentamente ouvir a minha voz, se hoje cumprir os meus mandamentos, os meus estatutos. Até textos que não é promessa, que as pessoas têm como promessa, tem comprometimento. Há um texto que não é promessa, mas as pessoas têm ele como promessa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não tem problema você fazer esse texto de promessa, mas você precisa entender que para que nada te falte, Deus tem que ser seu pastor. Se Deus não está te pastoreando, vai te faltar. Não há promessa sem comprometimento. Você precisa se comprometer. Não basta estar envolvido, não basta estar com o seu nome escrito no hall da igreja. Você tem que se comprometer. Se comprometer com o evangelho, se comprometer com a obra de Deus, se comprometer com Deus, a sua vida santa em Deus, em adoração a Deus, se entregar. Pastor, é muito difícil, mas quem diz para você que é fácil? Quem diz para você que é fácil ser santo? Quem diz para você que é fácil adorar? Irmãos, a adoração é muito difícil. Você precisa adorar a Deus independente do que está acontecendo na tua vida. Tem momento que a gente não quer louvar, tem momento que a gente não quer adorar, mas aí não é nosso espírito, é a nossa alma. Deus diz que nós devemos adorar a Ele em espírito e em verdade, e não com a nossa alma. A nossa alma, ela só quer fazer aquilo que lhe bem agrada. Amém? Eu já estou encerrando.
Diga assim para a pessoa do outro lado: a fé precisa estar disposta a agir. A sua fé está pronta, está no jeito. Se precisar dela agora, tá no jeito. Isso é uma arma que a gente tem, a fé. Se tiver uma enfermidade agora, como está a tua fé? Não, pastor, misericórdia, está amarrado, não estou preparado. Precisa estar. Precisa estar. Olha Paulo. O barco começa a bater na pedra. Pá! Começa a entrar água. Alguém aqui já andou em alto mar, de barco ou navio? Alguém já andou? Puxa, eu sou privilegiado então. Quem nunca andou, pode ter certeza, a primeira vez que andar vai vomitar as tripas. Eu já peguei, não peguei lá em alto mar, lá para dentro não, mas já peguei onda alta. Se eu olhasse assim, você falasse, essa onda é maior que o barco. Pescando aqueles peixes espada com meu pai me levava para esses lugares. E o barco subia assim, você falava, nós vamos cair de costa. Já é apavorante. Você imagina, irmãos, o barco começa a bater na pedra, entrar água. Nós estamos aqui numa região de água. Você pelo menos já andou de barco, aquele barco que você tinha que pegar um canequinho e jogar água para fora, não já? Todo mundo já passou por isso, principalmente quem pesca. Eu sempre sou aquele que tira a água do barco, porque eu fico com medo que a pessoa esquecer e daqui a pouco não tem mais jeito. Eu fico sempre com a canequinha. Paulo, irmãos, passa uma tempestade no meio de um canal. Não é beirando, não, é num canal. Todo mundo começa a desesperar, jogar a bagagem fora, aliviar o peso do barco. E Paulo, meus amados e queridos irmãos, não temais nem vos assusteis, ninguém morrerá. Irmão, fica imaginando todo mundo, não vai morrer. E Paulo, amados, não se assustem. O que é isso? Fé. A fé estava pronta para agir. Você precisa ter fé na hora que ela precisa. Eu falo assim sempre que você pergunta para alguém, quem tem fé? Chegar lá num show do Zezé de Camargo Luciano, gritar, quem tem fé? Todo mundo, até lá tem fé. Eu quero ver a fé agindo, a fé exercitada. Você acha que quando ele fala assim, olha, faz um bolo primeiro para mim, porque Deus vai prover, você acha realmente que ela entendeu? Eu vou ser bem sincero para você, eu acho que não. Imagina eu chegando na tua casa, não tem mais nada para você comer, só tem um bifão desse tamanho aqui, ó, de contrafilé, de alcatra. No bifão de contrafilé não tem, mas de alcatra. Vamos pegar um colchão mole, vai. Você dá aquele bifão de colchão mole, a gordurinha. Está você e sua esposa lá, o arroz já está pronto, o feijão, só falta botar o bife na frigideira. Eu chego, bato o palmo e digo, ô querido, vocês estão fritando bife, me dá esse aqui primeiro. O pastor está louco. Esse profeta endoidou. Mas é a fé. A fé às vezes a gente não entende, irmãos. A Bíblia diz, Deus diz que os nossos pensamentos são rasos. Os pensamentos dele é mais elevado que os nossos pensamentos. A gente age, irmãos, aqui naquilo que nossos olhos conseguem ver. Deus age acima dos nossos pensamentos. A gente não entende. Às vezes Deus muda algumas coisas na nossa vida, a gente não compreende o porquê que Deus está fazendo, mas Ele sabe o porquê. Deus mexe algumas coisas, a gente está ali no meio do jogo da vida, a gente não está entendendo, mas Deus sabe. Na hora que Deus quer fazer as coisas, a gente precisa ter fé, irmãos. Os discípulos batiam no peito, nós somos discípulos de Jesus. Chegavam endemoniados, eles já, sai demônio. E Jesus falou, não é assim, tem demônio que é casta, você tem que ter oração e jejum.
E Jesus sempre testando a fé dos seus discípulos. Olha, vai, pega o barco e passa adiante. No meio do mar, a tempestade. Cadê a fé dos discípulos? Jesus chegava e dizia: por que sois tímidos? Não é timidez de vergonha, é timidez de falta de fé. Jesus acalma o vento, acalma a tempestade. Isso é fé. Jesus constantemente ensinou seus discípulos a usar a fé. Você precisa estar com a fé no jeito para usar, amém? Eu não vou perguntar aqui quem tem arma em casa, que é indelicado. Mas quem tem arma, pelo menos uma vez por semana, tem que fazer uma revisão de primeiro escalão. Estou ficando perito nisso. Precisa limpar, pegar um olhinho, desmontar a primeira parte, passar um olhinho. Cada 2 semanas de segundo escalão, aí é mais peça. 1 mês, 2 meses, isso eu estou falando para os rigorosos. Vai para o 3º escalão, que aí já tem que ser especializado. Aí desmonta toda a arma. Um policial que não segue essas regras, seja ele policial, alguém que trabalha com defesa, se não cumprir essas regras, ele pode em algum momento a arma falhar. Existe um número, principalmente no Brasil, altíssimo de policiais que quando foram reagir a um bandido, a arma falhou. Muita gente critica, porque as armas do Brasil, não, é porque os policiais não têm um hábito de revisar suas armas. Nos Estados Unidos dificilmente há falha, porque já é uma tradição, a pessoa está lá tomando café da manhã, está limpando a sua arma. É natural, não só policial, como qualquer cidadão de bem. Agora, se você não estiver com a sua fé preparada, na hora do tiro vai falhar. Você precisa se encher de fé. Pedir para Deus, eu tenho pedido para Deus, irmãos. Deus, acrescenta fé no meu coração. Eu preciso de fé. Porque às vezes, irmãos, eu vou falar de mim, não vou falar nem de você. Tem hora que a gente acaba por duvidar de algumas coisas. Porque Deus nos faz cada proposta que você fala, não vai dar certo. E a gente precisa acreditar. Eu digo, Deus, não permita que eu duvide do milagre. Amém? Nós precisamos acreditar no milagre. E para encerrar, diga assim comigo: o milagre na vida da viúva continuou, porque a fé dela era constante. Para encerrar, cuidado, porque a gente tem picos de fé. Um dia está fé, cheio de fé. Outro dia não tem nem, está em reserva. Mantenha a sua fé. Mantenha a fé. Pastor, como que eu faço? O pastor está falando, parece que é algo tão fácil. Em Deus, querido, busque em Deus. Alimenta-te da palavra. Alimente-te da pregação. Nós estamos aqui nessa noite ouvindo a pregação da palavra. Isso não pode acabar aqui. Isso deve continuar no teu coração. A palavra deve falar no teu coração. Deus precisa continuar ministrando no teu coração. Nós vamos começar agora, mês que vem, a rede de jovens novamente. E eu quero que ele ministre a palavra que foi ministrada no domingo. E queremos montar uns grupos de reuniões nos lares, repetir a palavra de domingo. Porque isso tem que marcar a nossa vida. Irmãos, cuidado, porque a pregação aqui não é uma palestra que o pastor Altair está te dando. É algo que Deus está entregando para você. É algo que Deus está entregando para você. Eu, durante todo o tempo que eu congreguei, como membro apenas, eu sempre carreguei um caderninho. Porque tinha coisa que Deus falava para mim que eu não queria esquecer, então eu anotava. Eu tenho até hoje os caderninhos lá em casa. Até hoje eu tenho. Coisas que Deus falou na pregação que eu tomei como promessa. O problema é que as pessoas hoje querem que o pastor pare e diz: eis que o Senhor te diz. Mas Deus está falando aqui. Enquanto há a pregação, Deus está falando para você. Deus está falando com você. Deus está falando de você. Você precisa agarrar isso.
e colocar isso no teu coração. E isso começa a produzir fé em você. Começa a produzir fé. A fé não pode ser um show, irmãos, de circo. Não pode. Não pode mais ser um show. Porque essa fé que é show, ela é uma fé barata, que vai embora. Eu não gosto de falar muito coisa espinhosa, mas eu sou danado para acabar falando. Tem muita igreja, irmãos, que contrata atores para encenar. Existe isso. E você sabe o que eu vou dizer para você? Gera fé nas pessoas, mas aquela fé é só para aquele momento. Não é isso que Deus quer para nós. Deus não quer fé somente para você deixar a muleta, para você levantar a cadeira de roda. Deus quer fé para você caminhar no dia a dia. Fé para você acreditar que Deus é o teu sustento. Quando tudo está difícil, você acreditar que Deus é o teu sustento. Quando as coisas vão contrário àquilo que você planejou, você acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. É isso que é fé. Não há o que vem e vai. Deve ser constante. Ela comeu do pão, aliás, ela comeu da farinha e do azeite, até que voltou a chover. Até que voltou a chover. Tem uma fé constante em Deus. Amém? Vamos colocar de pé. A gente tem sempre um hábito de achar que quando nós estamos passando momentos difíceis, Deus está longe de nós. Mas até para isso a gente precisa de fé. A Bíblia diz assim, que Ananias, Misael e Azarias foram lançados na fornalha. E quando o rei Nabucodonosor olhou para a fornalha, ele viu 4 homens. E ele começa a gritar: quem é este que está no meio de vós? Eles são tirados da fornalha, e não havia nada neles. Amém? A Bíblia diz que Daniel foi jogado na cova dos leões, e nenhum leão tocou na vida de Daniel, porque tinha alguém com Daniel. A Bíblia diz que José foi jogado num poço seco, no meio do deserto. Irmãos, o deserto é o lugar que tem mais bichos peçonhentos na face da terra, e eles ficam nos buracos. Aquilo tinha muitos bichos peçonhentos, mas nenhum atacou José. Ele não foi esquecido no fundo do poço, porque Deus estava com ele. Não importa as circunstâncias que você está vivendo, não deixe que o inimigo faça que você acredite que você está só. Deus está com você, e esse Deus fará a sua vida ser transformada. Amém? Creia em milagres. Creia em milagres. Eu fico vendo o quanto Deus quer fazer milagre. Deus não quer que você viva uma vida comum. O coração de Deus arde por milagre. Olha na Bíblia, tudo que Deus faz é sobrenatural. Haja luz, houve luz. Deus pega o povo do Egito e leva para o mar, porque Ele quer ver o mar se abrindo. No milagre Deus é glorificado. Amém? Vamos pedir nessa noite para que Deus faça milagre na nossa vida, naquilo que nós precisamos, na cura, na libertação, na vida financeira. Você que é fiel a Deus, Deus pode fazer milagre. Deus pode fazer milagre. Algo que você não espera, Deus pode fazer. Basta uma palavra de Deus para Deus transformar a situação. Amém? Fecha os teus olhos, vamos cantar ao Senhor. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti.
Basta uma palavra sua e os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas. Clame. E também irei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais oh, eu creio que tudo é possível. Cante com fé. E que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão, pois com muralhas e também destruirei pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Eu gostaria que você clamasse ao Senhor nessa noite, querido. Nós cantamos essa canção, mas eu gostaria que você clamasse a Deus, pedindo para Deus um milagre na tua vida, para que Ele abrisse as portas. Aleluia. Aleluia. Clame ao Senhor nessa noite. Abra teu coração a Deus. Abra teu coração ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, aleluia, Senhor, a nossa fé não está firmada, Senhor, naquilo que nós podemos ver. Oh, rabalabacharamacanto romanai, ralalabachorocomanase. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Santo, santo, santo. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Clame ao Senhor nessa noite, querido. Aprendi a te adorar pelo que és. Aleluia. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Aleluia. Mas se fechar, O Senhor diz: clama a mim, responder-te-ei. se a doença vier, Anunciar coisas grandes e firmes curado eu for, que não sabes. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Aleluia. continua sendo Deus. Nós clamamos a Ti nessa noite por um milagre, Deus, Minha fé por uma porta aberta. está firmada nas coisas Aleluia. que podes fazer. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. Agindo o Senhor, ninguém impedirá, Deus. Abre a porta, Senhor, do emprego. Abre a porta, Senhor, da cura.
Que haja cura, que haja libertação, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja conversão nessa família. Que haja restauração. Ah, Deus, em nome do Senhor, nós cremos no milagre. Nós cremos, Senhor, que Tu és Deus de milagres. Que o Senhor continua operando, que o Senhor continua agindo, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós cremos no poder da fé, Senhor. Nós cremos que Tu és Deus sobrenatural. O Senhor não está vinculado à circunstância. O Senhor não está vinculado àquilo que os nossos olhos veem. Mas, Senhor, o Senhor pode fazer, Senhor, conforme o Teu querer, Deus. Tudo é possível, Senhor, se nós crermos. Por isso nós declaramos nessa noite que nós cremos no milagre, que nós cremos na porta aberta. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos colher, Senhor, os frutos da nossa fé. Aleluia. Nós profetizamos o milagre nessa noite. O milagre nesta noite. O milagre nessa noite, Senhor. Na vida financeira, na vida amorosa, conjugal. Ah, Deus, familiar. Em nome de Jesus, nós abençoamos e profetizamos o milagre na empresa, na loja, Senhor, na fábrica. Ó Deus, em nome de Jesus, o milagre. Deus, porque nós não estamos vinculados a dessa terra, Pai, nós não estamos seguindo as leis humanas, as leis dessa terra, mas nós estamos seguindo as leis do céu, e pela Tua palavra, nós, Pai, nós cremos e profetizamos um milagre nessa noite. Aleluia, aleluia, o milagre da cura, Deus, o milagre da cura das enfermidades, em nome de Jesus. Os médicos, Senhor, não podem fazer nada, mas Tu és médico dos médicos. Nós cremos no milagre. O milagre, Senhor, que tirará, Senhor, esta enfermidade. Nós cremos no milagre, Senhor, com essa enfermidade. Em nome de Jesus nós declaramos a cura, Senhor, da depressão. Ah, essa mágoa, em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, todo ódio, todo rancor, toda angústia, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda tristeza, todo desânimo, em nome de Jesus, sai. Ah, Deus, as pessoas não entenderão, porque é milagre. As pessoas não, Pai, entenderão, porque é sobrenatural. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, opera o sobrenatural nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória te damos, Senhor. Toda honra, toda glória, toda honra, toda glória seja dada a Ti. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor nessa noite. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, o louvor. Glória a Deus. Senta um pouquinho. Você que vai dizimar, pega o seu dízimo, a sua oferta. Você que vai ofertar. Nós já vamos encerrar. Irmão, sábado agora, nesse próximo, nós vamos fazer a panfletagem na avenida da cidade. Eu gostaria que aqueles que puderem, esteja com a gente para panfletar. A gente não vai falar nada, a gente não vai ficar pregando. Simplesmente nós vamos entregar o panfleto. Nós vamos sair ali da frente da Percal às 9 horas da manhã. Então eu peço você que for e puder, esteja 9 horas em ponto lá na frente da Percal, ali próximo a Lofer. Nós vamos sair dali, vamos ir até a rotatória de um lado e vamos voltar, entregando os panfletos no comércio. Amém? Será um dia que eu acredito que vai estar com um movimento até interessante, véspera do Dia das Mães, e eu peço a ajuda de todos. Amém? Então você que pode, 9 horas ali, nós vamos sair da frente da Percal. Amém? Então aqueles que têm camiseta da igreja, coloca a camiseta da igreja. Ah, pastor, não tem problema. Daqui uns dias nós vamos fazer mais algumas.
Isso, se não tiver a camiseta da igreja, a pastora está sugerindo para ir de branca se tiver. Se não tiver também branca, é porque da igreja é branca e fica tudo mais ou menos igual. Amém? Então eu peço a ajuda dos irmãos para que nós juntos, eu sei que nessas horas a gente não tem muitos, né? Não é um churrasco, não é uma feijoada, não é nada, é só uma panfletagem. Eu acredito que muitas pessoas às vezes não querem passar por este momento, mas eu peço que o Espírito Santo toque no teu coração. É algo que a gente fará para Deus, amém? Então às 9 horas ali na frente da Percal, no sábado, amém? 9 horas da manhã. Eu tinha falado uma data prévia, mas deixa eu já bater o martelo aqui. Sábado, o primeiro sábado do mês, nós estamos em maio, junho, começará a rede de jovens, amém? Primeiro sábado de junho. Então esteja orando para que Deus nos abençoe. O irmão Lúcio Armantati estará dirigindo essa rede, junto com o Gabriel, a Rose e os meninos da igreja. Tem o Francis também que participa. Fazer algo para Deus, e o intuito é atingir jovem. Nós não queremos aqui, irmãos, chamar jovens por uma isca que nós não vamos sustentar, mas que a palavra de Deus sendo pregada aqui possa atrair jovens para a igreja, amém? E também consolidar os que estão na igreja. Então essa reunião será para abençoar a vida dos jovens, amém? Para a graça de Deus. Mês de junho também, abril, maio, junho, eu sempre confundo junho com julho. Eu quero fazer um porco no tacho com os homens. Então vamos estar nos organizando. A gente poderia marcar para o sábado, o último sábado de junho, amém? Pode ser na minha casa. Às vezes tem um irmão que também quer oferecer a casa, porque como terá a rede aqui de jovens, então a gente não pode concorrer com a rede. Então nós vamos estar organizando. O Lúcio deve estar se perguntando: e eu? Nesse dia você deixa com a Tati e vai participar com a gente lá. Então a gente marca o local certinho, mas a gente vai fazer pretende fazer algo gostoso para estar junto, amém? Comendo junto, conversando um pouquinho. E essa igreja é uma igreja que tem homens raiz, né? Porque uma vez eu fui fazer um porco no tacho, e chegou um irmãozinho com meio quilo de carne vermelha. Você sabe que eu não como carninha gordurosa. Isso é coisa para homem, tá, irmão? A gente vai fazer um porco no tacho para os homens da igreja. Tira um pouquinho a sua dieta de lado, pega uma carninha que não tenha gordura, faça algo diferente, amém? Mas vai ser uma bênção, da glória de Deus. Domingo também, primeiro domingo de junho, a gente retorna com a escola bíblica. Então eu sei que os irmãos estão ansiosos para vir aqui no domingo de manhã às 9 horas. Eu sei que é uma coisa que os irmãos amam. Eu particularmente, eu não sei viver sem escola bíblica. Eu amo escola bíblica. E eu tenho muitos irmãos que me procuram: pastor, quando que vai voltar a escola bíblica? Pastor, eu estou ansioso. Então vai ser no primeiro domingo de junho. Não é verdade, irmão? Ninguém me procurou para perguntar. Mas eu creio que esse amor brotará no coração dos irmãos. Alguém diz assim: pastor, eu vou vir na escola bíblica, é muita repetição. Eu estou na igreja desde 98. Eu nunca faltei numa escola bíblica. Você acha que eu ouvi muita coisa repetida? Ouvi muito. Mas a Bíblia não é algo como um livro. A cada dia você pode ler o mesmo texto e Deus traz coisas novas, amém? Não caia nesse conto do diabo, amém? Então a partir do primeiro domingo de junho, nossa EBD volta com toda a força para a glória de Deus. Nós vamos começar estudando carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, que é algo que nós vamos estudar para esse tempo, amém? Algo muito importante. Vamos estar estudando a carta de Éfeso, que eu tenho certeza que será impactante, amém? Glória a Deus. Você que pegou o seu dízimo, sua oferta, e todos, aliás, vamos colocar de pé. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo os ofertantes, os dizimistas. Eu declaro uma bênção especial do céu, que está na tua palavra. Senhor, repreenda a maldição, repreenda o devorador
e que as cataratas dos céus sejam abertas, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Que os teus filhos colham o fruto da fidelidade para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Os irmãos que forem ofertar, dizimar, coloca aqui no gasofilácio. O irmão Gabriel vai estar ungindo você. Cadê? Tem alguém para pegar um óleo que está ali atrás para mim? Cadê os obreiros atentos na casa de Deus? O azeite só parou, não acabou. Se alguém ficou sem ungir as mãos, volta aqui, tá? Amém. Teve uma vez que Deus mandou eu ungir numa vigília, e aí eu peguei na minha mão e ungi a cabeça dos irmãos, e Deus falou assim: não, eu não estou salpicando unção, eu estou derramando unção. Aí eu entendi, eu tinha levado 2 litros de óleo, eu comecei a descer assim, ó. As irmãs chegam a chorar, todo mundo foi embora para casa assim, ó. O óleo começou a cair no olho. Mas pensa numa unção poderosa. Cuidado, a qualquer momento, não venha com o cabelo muito chapado, a qualquer momento Deus pode falar isso comigo aqui. Eu gosto de ungir, viu? Gosto demais de óleo. Eu fui em uma igreja uma vez, eu falei assim: pega o óleo, pastor, para mim. O pastor veio com, não sei, mentira, eu acho que era 5 ml, assim. Quase que eu ia para ele: vou fazer o que com isso aqui? Era para ungir assim só, de conta-gotas. Amém? Que a sua semana seja uma semana de vitória. Que você entenda aquilo que Deus falou aqui nessa noite, sobre decretos. Nós vamos orar agora. Eu gostaria que você determinasse a sua semana. Amém? Eu vou orar e você começa a declarar, jogar decretos. Não precisa falar alto não, porque às vezes tem um irmão que pega seu decretinho e quer copiar. Decreta aí no teu coração: minha semana será isso, minha semana será aquilo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós liberamos decretos na nossa semana, semana de vitória, semana de conquista, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós decretamos, Senhor, semana de portas abertas, Senhor, de alegria na Tua presença. Nós declaramos e decretamos, Senhor, que nada, Senhor, tirará a nossa paz, que o Satanás, Senhor, está repreendido, o espírito maligno está repreendido da nossa vida, todo acidente, todo mal, em nome de Jesus. Coloca os anjos, Senhor, ao redor de nós, ao redor dos Teus filhos, Senhor, e nós declaramos que praga nenhuma chega na tenda dos Teus filhos. Eles são guardados, Senhor, das garras de Satanás, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção, a graça. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo possam estar com os irmãos e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, e a igreja que aguarda a vinda de Jesus, diga amém. Que Deus te abençoe. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente o irmão e a irmã com a paz do Senhor.